Boa tarde, meu nome é Giovana Siquinal Correia, sou estudante da Universidade Estadual de Ponta Grossa, pelo curso de Ciências Biológicas Bacharelado. O meu orientador é o professor Dr. Marcos Pilege, e o tema da minha apresentação é Probióticos no tratamento de doenças respiratórias, incluindo o Covid-19. Bom, a diversidade de micro-organismos, junto ao metabolismo e ecologia vinculados ao nosso corpo, levam a algo chamado microbioma. O microbioma ele vai ter um efeito no organismo que é levar à manutenção homeostásica e imunidade das pessoas. Dessa forma, existe uma diversidade funcional bastante representativa, que é a diversidade que nós temos no nosso microbioma, já que o nosso microbioma pode ter presente mais de 1 trilhão de micro-organismos presentes nele. Dessa forma, existe uma relação de mutualismo entre micro-organismos e hospedeiro. Essa relação de mutualismo pode levar a um benefício, como a produção de alguns ácidos graxos, cadeias curtas, a produção de sinalizadores para atividades em conjunto de diferentes grupos de micro-organismos, e também até a síntese de inibidores contra micro-organismos oportunistas. Então, dessa forma, micro-organismos oportunistas que tentam adentrar nesse intestino vão ser impedidos por essa relação de mutualismo. Também é importante ressaltar essa diversidade que um microbioma saudável, ele não é pela quantidade de micro-organismos presentes, e sim pela sua diversidade, onde cada micro-organismo ele vai ter seu ecossistema, sua ecologia, que em conjunto vão trabalhar para que o microbioma em si seja saudável para o hospedeiro. E dessa forma, existem alguns fatores que eles podem estar relacionados e influenciar a composição do microbioma saudável, como o gene do hospedeiro, a idade, a quantidade de atividade física e também a alimentação. E diante desses fatores, eles podem levar a um desequilíbrio do microbioma, consequentemente levando a um desequilíbrio e diminuição dos micro-organismos presentes no nosso microbioma, levando assim a uma disbiose. Eu trouxe um esquema representativo dos principais efeitos da simbiose e desbiose da microbiota para o intestino, pulmão e cérebro, adaptado de Curian e colaboradores. Então, nós temos aqui o intestino, eixo sistema nervoso, e intestino, eixo pulmão. Como nós temos um intestino saudável, com um microbioma diversificado, onde tem bastante... ele está em homeostase, digamos assim, nós temos uma simbiose, que são a presença daqueles ácidos graxos, a manutenção das barreiras do intestino, para que prevenir micro-organismos que não são bem-vindos ali, não adentrem no intestino, dentre outras situações. E quando nós temos um intestino que leva a uma baixa diversidade de micro-organismos, nós temos uma disbiose, que leva a uma suscetibilidade de doenças, um status inflamatório do intestino e também a causa náusea, vômito e diarreia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E dessa forma, o intestino, eixo, sistema nervoso, ele pode ocorrer também a simbiose, que é a estimulação e os efeitos de anti-inflamatórios, antioxidantes também podem estar presentes nessa simbiose, e também pode ocorrer a desbiose, que pode levar a depressão, ansiedade, alteração mental, a psicoses e dentre outros sintomas. Dessa forma, o intestino, eixo, pulmão pode também ter uma simbiose, que a simbiose vai modular a imunidade pulmonar, regulação e ativação das células naturais killers, dentre outras simbioses. E também levar a uma desbiose. E a desbiose pode levar a algumas doenças, como pneumonia e até também uma injúria pulmonar. Bom, dessa forma, foi possível visualizar que vários fatores podem levar a uma baixa diversidade de micro-organismos presentes no microbioma, e também algumas doenças respiratórias por vírus vão afetar o microbioma tanto intestinal quanto pulmonar, como o rotavírus, nanovírus e até o Covid-19. Dessa forma, nós temos que quanto mais a infecção, seja por qualquer um dos vírus citados, ele está presente no nosso organismo, quanto mais a infecção se espalha ou se agrava no corpo, mais vai levar a uma desbiose desse microbioma intestinal. E com isso existe essa alça de retroalimentação entre a agressividade da infecção e a desbiose. Então, quanto mais o hospedeiro ele está com essa gravidade de infecção, mais ele vai apresentar aqueles sintomas de desbiose, seja eixo intestino pulmão, seja eixo intestino sistema nervoso. Dessa forma, a ação viral está diretamente relacionada na funcionalidade do intestino.
Bom, com isso, nós temos alguns parâmetros que foram utilizados no nosso trabalho de COVID-19, como o cálcio, a interleucina e o dímero D. Bom, o cálcio está presente tanto no intestino, sistema imunológico e pulmão, por estar presente nas nossas células humanas. E o cálcio, o hospedeiro que contrai o Covid, o vírus, ele vai meio que sequestrar o cálcio presente dessas células e ocorrer uma baixa quantidade de cálcio. Então, dessa forma, por isso que o cálcio ele é um dos parâmetros, ele vai ser representativo na agressividade da doença pelo Covid, por representar essa baixa no cálcio das células dos hospedeiros. Já a interleucina, ela está relacionada àquela tempestade de citocinas presente em pessoas que adquiriram o vírus. Ela vai ser a primeira molécula a ser sintetizada, principalmente a molécula interleucina 1 beta, que é a mais estudada e a mais comum. Então, ela também vai ser um parâmetro de quanto maior a infecção, maior a tempestade de citocinas, maior vai ser a quantidade de interleucinas. E o dímero D, que é um fator de coagulação. O dímero D está relacionado porque muitas pessoas com pós-Covid demonstraram sequelas como a trombose venosa. Então, o dímero D vai ser um desses fatores de estudo que, quando a pessoa apresenta trombose, eles vão detectar a quantidade de dímero D no organismo e também é um dos parâmetros usados no nosso trabalho. Bom, e para uma estratégia para reequilibrar toda a situação é o uso de probióticos, que são micro-organismos, linhagens de micro-organismos vivos, que em conjunto vão agir para que eleve a diversidade de micro-organismos presentes no nosso microbioma para que ele seja saudável. Então, dessa forma, os probióticos eles já têm algumas linhagens de probióticos sendo tratadas, estudadas em algumas doenças respiratórias. Um exemplo são essas linhagens bacterianas de um estudo que a Lactobacillus plantarum, a L. gazeri, a L. gazei, elas foram estudadas em camundongos pelo vírus influenza. Então, aqui no exemplo, Lactobacillus, ele levou uma redução da perda de peso, aliviou os sintomas clínicos e diminuiu significativamente a proliferação de vírus nos pulmões, enquanto a L. gazeri, ela administrada contra a infecção, melhorou as taxas de sobrevivência, também reduziu a carga viral nos pulmões. Já a L. gazei, ela levou a controle de replicação viral nos camundongos estudados, ocorrendo também um aumento de macrófagos alveolares nos pulmões e vias aéreas dos camundongos estudados nesse estudo clínico. Bom, e dessa forma, o tratamento com a probiótica ele foi feito um tratamento duplo cego em pacientes que adquiriram o vírus SARS-CoV. Os pacientes eles variavam de médio a moderado a severo da gravidade. Porém, nem todos os pacientes conseguiram terminar o tratamento por conta de alguns fatores, como as famílias não autorizavam o tratamento, na época ainda não tinha vacina, então era algo muito desconhecido para as pessoas. Alguns pacientes, infelizmente, vieram a óbito, então iniciaram o tratamento, não conseguiram terminar. E outros até mesmo tiveram sintomas melhorados e tiveram a sua alta e preferiram não terminar em casa, ou enfim, continuar no hospital para terminar o tratamento. Então, dessa forma, a gente perdeu algumas amostras e tivemos poucas amostras para serem analisadas no trabalho. Bom, e dessa forma, os indivíduos que foram amostrados, eles tiveram uma idade média de 57 anos, sendo 55% do gênero feminino. E a média de dias que os indivíduos tomaram os probióticos foi de 10 dias. Então, os indivíduos que conseguiram fazer o início do probiótico e terminar foi em torno de 10 dias. E 27% foram para UTI, enquanto 45% apresentavam comorbidades, como diabetes mellitus do tipo 2, hipertensão, obesidade, entre outras comorbidades que já eram presentes nesses pacientes. Em todos os pacientes foram analisados os níveis em soro de cálcio, interleucina 1 beta, dímero D, fosfatase alcalina e ranquier. E alguns desses parâmetros ainda não foram totalmente analisados, que serão futuramente nesse trabalho. Bom, e o cálcio, ele apresentou 44% apresentaram níveis de cálcio acima do valor de referência, que foi de 11 microgramas decilitro, e dessa forma teve uma tendência a diminuir no período final após aproximadamente 10 dias da toma do probiótico. Bom, e com isso, segundo Curian e colaboradores, a inibição da tempestade de citocinas, o aumento da imunidade inata e supressão da imunidade adaptativa pode estar relacionada diretamente ao tratamento de probióticos.
A inibição da TPC citocinas nós achamos interessante, já que, como eu citei anteriormente, a interleucina beta ela vai ser a primeira a ser secretada pelas tempestades citocinas. Então, nós acreditamos que em futuros trabalhos ou análises, ocorra essa diminuição dessa interleucina nessa inibição da tempestade citocinas. E o aumento da imunidade inata e a supressão da imunidade adaptativa. E segundo Lu e colaboradores, já existem terapias, estudos com terapias de uso de probióticos como Lactobacillus mucosae e Bifidobacterium breve, estudos de camundongos humanos, em que já demonstrou que sim, é possível visualizar cepas, linhagens bacterianas sendo estudadas contra doenças respiratórias. Então, tanto que a Lactobacillus mucosae e Bifidobacterium foi uma das linhagens utilizadas no nosso conjunto de linhagens de probióticos. Então, é muito bom ver, assim, um estudo já demonstrando como existem já terapias com o uso dessas linhagens em si. Os parâmetros usados no nosso trabalho, eles foram feitos por testes rotineiros que são feitos em hospitais para detectar outras comorbidades. Então, todos os testes analisados, eles já são meio que prontos nos hospitais, outras clínicas. Então, são parâmetros que também outros lugares já podem usar e por isso que também foi feito tantos testes imunológicos e etc. no nosso trabalho. E dessa forma, é possível visualizar o probiótico no papel da regulação do sistema imunológico. Então, como eu já disse anteriormente, alguns trabalhos já demonstraram a diminuição dos sintomas de doenças virais causadas pela influenza, o próprio aumento da imunidade de macrófagos alveolares. Então, é possível visualizar que os probióticos estão na regulação da diversidade do microbioma e estão também presentes na diversidade e na regulação do sistema imunológico. Então, não é possível afirmar agora, mas quem sabe futuramente, com novos trabalhos e estudos, essa redução da gravidade, da morbidade e mortalidade pelo Covid-19 é possível pelas linhagens bacterianas, por já ter visto visualização da quebra daquela alça de retroalimentação entre a infecção viral e a desbiose, ocorrendo uma alta diversidade do microbioma e com isso levando a uma diminuição de sintomas de desbiose, como a diarreia, a náuseas e vômitos, como já citados. Bom, e com isso o próximo passo é analisar os diversos outros parâmetros amostrados. E meus agradecimentos vão à equipe do evento por essa oportunidade de dar essa palestra, principalmente sobre esse trabalho tão inovador, ao meu orientador, pela toda a equipe, pelo suporte e paciência para desenvolver esse trabalho, e também à Universidade Estadual de Ponta Grossa e ao Hospital Regional Universitário pelo suporte e estrutura fornecidos para a realização do projeto presente. E meu contato e do meu orientador, Irmão, muito obrigada.